es un honor, lo siento, pero no hablo muy bien español. Mas vou falar sobre que raças autóctonas podem ajudar na produção animal com o câmbio climático. Todos nós procuramos um animal perfeito. Cresce mais rápido, produz mais, come menos, não tem enfermidades e se adapta a todos os entornos. Aí procuramos no Google e o primeiro animal que aparece é o termita. Sobrevive em qualquer condição climática, até a radiação nuclear. Pode sobreviver por uma semana sem cabeça, mas não ajuda quando a gente fala sobre a produção animal. A segunda procura, acho esse aqui. 49% pero, 35 gato, 9 cavalo, 7 coelho. Também não ajuda. Portanto, se eu quero falar sobre os animais disponíveis para nós nas fazendas, aqui na América Latina e Caribe, vemos que quase muito baixo nível de informações sobre os animais nessa região. Aqui vemos assim uns 20% sobre as aves e um pouco mais sobre os mamíferos. E de todas as regiões do mundo, aqui é o pior. Portanto, com isso também nós temos um problema, não só da falta de informações sobre os animais que temos aqui, mas também a questão das mudanças climáticas, dos quais nós sabemos que existe, então, um calentamento global, está acontecendo e que nós precisamos de informações sobre esses animais para que podemos usar eles nos sistemas de produção. Se a gente olha as predições para a nossa região, vemos que existe uma predição que vai aumentar a temperatura entre 6 e 8 graus nos próximos anos, até 2100. Portanto, esse seria um problema enorme se a gente perde esses animais que já têm uma resistência e tolerância sem que haja as informações sobre eles. Sabemos também que doenças, e assim, principalmente aquelas transmitidas por vetores, podem também entrar no país por vetores, e esse a gente vê muito na Europa, doenças vindo de climas mais quentes, que estão sendo, até doenças que tinham sido erradicadas, estão voltando, principalmente por causa da movimentação global, não só de pessoas, mas de animais. Mas, que raças, que recursos estão disponíveis? Quais são as raças, quais são as espécies, quais são os ecótopos que estão disponíveis? E esse é um dos problemas que nós temos na nossa região. Nós não sabemos muitas informações sobre esses animais e também nós sabemos que a produção relativa de animais comerciais e adaptados, se o ambiente está boa, os animais comerciais eles produzem melhor. Mas quando o ambiente está mais estressado, os animais nativos, autóctonos, eles têm uma produção maior. Portanto, sabendo que vai aumentar, então, o estresse, principalmente por mudanças climáticas, em todas as regiões do mundo, nós temos animais que já existem com adaptação, mas nós não sabemos quais são as características desses animais que podem ser úteis em quais condições. Então,
Adaptação dos animais ao estresse abiótico. Quais são os fatores estressantes? Esses são a temperatura do ar, tanto calor quanto frio, precipitação, disponibilidade de água, estresse oxidativo, toxicidade por metais pesados e níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Esses têm uma esperança que vão piorar com o câmbio climático global e que vai afetar a produtividade de todos os sistemas de produção agrícola. A maior seleção é feita para as características de produção, mas essas características, selecionando para as características de produção, nós temos uma redução na aptitude dos animais, e os animais muito selecionados são menos capazes a responder a mudanças climáticas. E o animal adaptado aos estresses antibióticos, em entornos específicos, vai ajudar a dilucidar as vias de adaptação e a mitigar o estresse aplicado. Quais são, então, as condições limitantes? Oxigênio, que o Brasil não tem o problema, mas muitos países na América do Sul têm. A questão de alimento e energia, a temperatura, que tanto para quente quanto para frio, e disponibilidade de água. Se a gente olha os exemplos brasileiros, nós temos muitas dessas situações. Nós temos água e calor no Pantanal, também a Bolívia tem. O seco e calor, na Caatinga e Cerrado. E no sul, nós temos uma variação anual de temperatura alta, que vai de menos 10 graus a 40 graus. Portanto, nós temos, então, sendo criados nessas regiões, animais que já existem com adaptação adquirido ao longo de 500 anos deste descobrimento, que podem ser inseridos dentro de sistemas de produção com maior eficiência de que os animais com níveis de produção talvez maior, mas são mais caros para manter. Então, aqui, a gente vê quais são as características que estão afetadas por cada uma dessas características ambientais. Por exemplo, a alta precipitação, ela afeta a quantidade de forragem e água disponível, carrapatos ou níveis de carrapatos ou parasitas internos, a distância que o animal tem que andar e a prevalência de vetores de doenças. Também a umidade relativa, ela afeta a calculação do TRH, da índice de temperatura e umidade. Ele afeta a estação de crescimento para vegetação, a prevalência de vetores, prevalência de bactérias, vírus, fungo e afeta o sistema respiratório. Nós também sabemos, então, que a temperatura também afeta muito dessas mesmas características. Nós também temos os animais não comem porque eles procuram sombra. A gente olha também a questão de acidose ruminal, aí é o sistema de estresse imune e oxidativa. O THI, o índice de temperatura e umidade, também afeta muito dessas mesmas características. A altitude também afeta a radiação solar, estação de alimentação, o potencial para doenças a alta altitude, a temperatura, a respiração e a energia disponível para a produção. O NDVI, que também ele é afetado, que é a qualidade da forragem, ele afeta a quantidade de alimento de boa qualidade que está disponível para os animais, e tudo isso afeta várias outras características nos animais, como o tamanho maduro do animal, as características do pele e pelagem, a forma do animal e as características de produção, inclusive os estados metabólicos e fisiológicos. Então, o que a gente aprende dos animais em condições estressantes?
Quando a gente estuda, então, esses animais adaptados localmente, nós podemos aplicar o que a gente aprende àquelas que estão em sistemas de produção. Então, a gente pode transferir informações dos animais que estão criados em sistemas estressantes para aquelas em sistemas de produção. A gente pode usar eles para substituição, seleção e cruzamento com as raças em sistemas de produção e usar novas tecnologias, por exemplo, o CRISPR, edição de genes. Se a gente acha genes nesses animais adaptados localmente, se a gente pensa em bovinos, que seria o gene de slick hair, que também transfere principalmente em bovinos, características de resistência ao calor. Então, a gente já foi feito, então, usando o CRISPR, a transferência desse gene para raças que não têm essa resistência ao calor. E a gente tem que saber que dentro dos objetivos de desenvolvimento de sustentabilidade das Nações Unidas, essa questão da necessidade de aumentar a produção animal sustentável para satisfazer as demandas globais. E se a gente pensa principalmente do cabro, a cabra, ele é um dos animais que é mais resistente ao calor e que mais se adapta a diversas situações ambientais. Então, as adaptações típicas são físicas, ausência, a presença de pelo, de lã, a fibra, comprimento e a densidade das fibras, a cor de pelagem e de pele, a morfologia do animal, tamanho e forma do corpo, as questões de conduto, as questões bioquímicas, fisiológicas e hormonais e respostas genéticas a câmbios de fatores estressantes. Portanto, esses animais, eles dão informações para nós sobre os caminhos para ter a resistência ao calor quando a gente compara os animais adaptados a condições estressantes comparado com animais não estressantes. Aqui, então, a gente tem o processo, por exemplo, de tolerância ao calor. A gente sabe que nós temos os fatores físicos, como já falei, pele, os glândulos sudoríparos, a questão em ovinos de rabo largo, e nós temos a questão primeira do animal tentar se resfriar, usando a respiração e sudação. Depois nós temos a ativação dos fatores de heat shock, de choque térmica, aumentando o estresse oxidativo, aumentando a produção de antioxidantes, que ativa, então, o hipotálamo, com a liberação de fatores de liberação de hormônios, que também alterem a expressão desses hormônios e os fatores de transcrição, alterando a expressão de genes via transcriptoma e proteoma dos genes. Então, examinando o que acontece aqui nas raças diferentes, sob condições diferentes, a gente pode examinar os genes e os transcriptomas e proteomas, vendo o que está acontecendo com as proteínas estruturais e a expressão de genes dentro do corpo do animal, como isso afeta as ajustes metabólicos e a produção, a reprodução, a doença e a sobrevivência dos animais nas condições de produção. Tá? Então, os genes de interesse são aquelas ligadas ao tamanho e crescimento, à produção, à tolerância e ao calor, à necessidade de água, à alimentação e ao sistema imune. Tá? Então, nós comparamos ovinos e caprinos, nós olhamos a diferença entre eles para diferentes características, e aqui, então, você vê, para características fisiológicas, nós temos aquelas ligadas à regulação de transcriptoma,
Nós temos aquelas de proteínas, de choque ao calor, nós temos a função endócrina, o sistema imune, o estresse oxidativo, a produção de energia e a questão ligadas a eletrólitos e ao nível de água no corpo do animal. Bem como aquelas ligadas a questões físicas, como em ovinos, o tipo de rabo, o pele, o pelo e a lã nos animais e o tamanho do corpo. Então, olhando, a gente achou 309 genes em ovelhas, 180 em cabras, 447 em total, mas somente 39 em ambos. Que esse para nós foi bastante interessante, porque mostra que os animais em situações diferentes, eles usam sistemas diferentes para se adaptar ao ambiente em qual eles estão inseridos, e é importante, então, entender esses sistemas diferentes para que haja, então, um controle bem do sistema de produção, para que a gente não perca, então, essa capacidade de adaptação nesses animais. O que a gente tem feito também é usar essas informações dos genes na questão da genética de paisagem. Essa genética de paisagem, ele olha as interações entre o ambiente e processo evolutivo nos animais. Então, o que vai dar essa informação para nós, obviamente, são os animais que estão no ambiente há muito tempo. Esses animais que chegaram recentemente, nós não temos interesse porque eles não vão ter essa capacidade de adaptação. Então, nós pegamos informações sobre precipitação, a temperatura, a umidade relativa, ou velocidade do vento, o NDVI, que é o índice de vegetação na região, o tipo de altitude e se tem montanhas, etc., o tipo de solo, e a gente plota, então, a questão genética do animal, as genes do animal, os SNPs, como o Diego falou para vocês na palestra anterior, e compara eles com o ambiente em qual os animais estão inseridos. A partir dali, a gente consegue ver, quando você vê ponto alto ou ponto baixo, significa que nós temos uma quebra na genética. A genética de um lugar para outro, ele muda. Portanto, onde ele está reta, não tem diferença na genética dos animais nessas regiões. Mas onde a gente tem esses picos e esses vales aqui, então aqui existe então uma diferença. E por aqui, então, o que a gente pode ver quais são então a genética dos animais que existem nessas regiões, e a gente pode depois, então, ver aonde é que esses animais podem adaptar, se a gente tem outras regiões no país que têm uma similaridade do ambiente dos quais que esses animais, que são geneticamente diferentes, estão adaptados. A gente também fez uma dendrograma de raças caprinos no Brasil, olhando os controles ambientais, e que a gente viu que existe uma clara divisão dos animais adaptados brasileiros. Se a gente vê aqui o dendrograma, essas aqui são as raças comerciais, e essas são as raças naturalmente adaptadas. E se você vê aqui, existe uma clara divisão entre esses dois grupos de raças. Portanto, então, nós temos como selecionar essas raças de uma forma mais eficiente, para que haja, então, maior produtividade dele dentro das regiões quais eles estão adaptados. Então, nós também olhamos a questão de assinaturas de seleção, usando os SNPs, também vendo, assim, por exemplo, aonde existe, então, essas assinaturas de seleção em ambientes diferentes. Esse aqui foi o de cabras que foi publicadas por Quijas em 2012. Não tem nenhuma raça da América do Sul. Você vê aqui
nessa avaliação que foi feita, assim, globalmente naquele ano. Portanto, assim, nós temos que trabalhar mais que haja, eu vi que o Diego falou que vocês estão trabalhando nesse sentido, nós aqui no Brasil também estamos trabalhando nesse sentido, mas ainda há muito trabalho para ser feito na inserção desses animais dentro das avaliações internacionais, tá? Então, as firmas de seleção com animais sul-americanos, nós temos produção relacionada com leite, carne e fibra, cor de pelagem, a via de glucose, a resposta a estresse oxidativa, o tamanho dos animais e diferenças na relógio circadiano. Então, aqui nós temos já identificado uma série de características que são de interesse na questão de mudanças climáticas em animais que nós temos disponíveis já na região. Mas nós temos que trabalhar mais para colocar as informações sobre esses animais mais disponíveis e que os produtores também querem utilizar eles, tá? Do mesmo jeito, então, nós podemos pegar essas informações dos animais, aonde é que eles estão, aqui no Brasil ou em qualquer outro país, e com essas informações de genética, junto com o ambiente, nós podemos também, ver aonde possivelmente eles podem se adaptar. Por quê? Do mesmo jeito, quando nós temos uma crise num país, por exemplo, tem um terremoto, um maremoto, ou um acidente climático, mesmo jeito que pessoas morrem, animais morrem. E muitas vezes eles são substituídos por animais de alta produtividade, mas que não se adaptam ao ambiente, principalmente em ambientes mais estressantes. Que isso para os produtores não adianta nada, porque eles não têm condições de manutenção desses animais. Mas aqui na América do Sul, nós temos muitos recursos genéticos disponíveis que podem ser utilizados, então, para socorrer outros países quando existem esses problemas de acidentes climáticos, ou que seja, tá? Nós temos muitas brechas, então, nós faltamos informações de análise de sistemas das raças locais, muito pouca informação disponível, e uma integração entre estudos das raças locais com as comerciais, em termos de nutrição, saúde, a geografia e a genética, como já mostrei, porque até agora tudo é muito antidótico, muito sem informação científica de alta qualidade. A gente sabe que as pessoas estão trabalhando nisso, mas a gente está começando de um local muito atrasado comparado com outros países. Ainda mais também, por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos, nesse momento, faltando recursos para a ciência e tecnologia de uma forma que nunca aconteceu antes e que está muito difícil para a gente trabalhar nessas situações. Tem ocorrências climáticas que a gente não tem como prever. Esse aqui é o Pantanal. Pantanal é a maior planície aquática no mundo. Aqui, o que aconteceu, ele fica 6 meses sem água e depois o rio Paraguai ele aumenta. Aqui ele aumentou, choveu demais, e aqui estão treinando a raça Nelore para nadar, que acontece normalmente nesse período que os animais são removidos e vão para terras mais altas, mas aqui não deu para tirar eles, mas nós não temos como prever que isso pode acontecer. Esse também é comum, que é onde nós temos secas no nordeste do país, onde
os animais não há o que comer, já tem secos de 2 anos e meio sem chuva, mas a gente vê que quando o animal ele não é adaptado ao seu ambiente, por exemplo, nessa condição aqui, quem morreu foram os bovinos, mas as cabras e os ovinos, eles conseguiram sobreviver nas mesmas condições. Então, a questão é adaptar o sistema de produção ao ambiente em quais os animais estão inseridos. Aqui também, o que aconteceu aqui foi um frio, tanto aqui quanto aqui, veio frio. Aqui você vê, aqui os animais estão embaixo de árvores, procurando um calor, e aqui eles estavam tentando fugir do frio, mas tem a cerca e eles não conseguiram fugir. Tá? Então, tudo isso afeta a produção dos animais. Aqui também você vê, esse aqui é o Aberdeen Angus, não adaptada a calor e sofrendo com o aumento do calor. Aqui, o holandês decidiu tomar banho dentro da água. Nós temos outros efeitos não esperados. Aqui, por exemplo, no Zoológico de Londres, aumentou a temperatura, aumentou a produção de algas, e o urso polar branca virou verde. Esse aqui, a gente vê que esse tanker, na Europa, não tem espaço para colocar esterco a produção de suínos no solo. Então, eles colocam dentro de tankers e manda para a leste europeia. E aqui, o que acontece? Quando você tem esterco com calor em movimento, obviamente foi produzido muito metano e passando a necessidade, explodiu o tanker, colocando o esterco de suínos, deve ter um cheiro fantástico aqui, que então foi não esperado. Nós temos achar, por exemplo, esses vacas de alta produtividade, nós sabemos que eles têm uma alta produção de calor metabólica, e também, então, eles têm também, com o aumento do calor do ambiente, eles não têm como se resfriar, e aqui eles se colocarem dentro do lago para tentar se resfriar, enquanto os animais adaptados não precisariam desse artifício. Aqui são cavalos no Pantanal, adaptados no Pantanal, que não tem podridão nos pés, dentro de água, eles conseguem comer embaixo da água, é cavalo pantaneiro, mas é mais isso que a gente quer em vez desse aqui, tá? Mas só estudando os animais e tendo mais informações sobre eles que vamos conseguir fazer isso. Então, no futuro, assim, as adaptações dos animais, o estresse para o calor, nós vamos ter que ter as modificações nos alimentos, nos prédios onde os animais estão, na saúde e a manejo dos animais, mas principalmente na genética e reprodução desses animais. E tudo isso anda em conjunto. A gente não pode achar que a gente pode fazer um sem cuidar do outro, e nós temos que ver que para o produtor, a gente tem que achar sistemas eficientes que mantêm ele no campo. Então, se a gente gasta muito dinheiro na nutrição do animal, ele pode ser ineficiente para a manutenção dos animais no campo, tá? Então, nós temos que definir os objetivos de que a gente quer, como o homem perfeito. A gente pensa o que é o homem que a gente quer, certo? A gente escolhe um ou várias, não tem problema, né? E a gente faz, então, o nosso objetivo de seleção dentro daquela que a gente quer. Então, para meu homem perfeito, eu quero que ele sorri e ri, te dá abraço, te escute, dá presentes, mas o que eu descrevi, na realidade, foi isso aqui. Então, se eu não sei o que eu quero, eu posso acabar com coisa que eu nem imaginava, certo? E eu vou ficar desse jeito, né? Esperando o homem perfeito, assim, para sempre.
Então, as conclusões, eu tenho que combinar o animal com o seu entorno, eu tenho que olhar o sistema de produção e não o animal individual, e o cruzamento não é necessariamente melhor do que a raça pura, principalmente quando a gente está olhando a questão de mudanças climáticas e questões de que o cruzamento eu posso perder a característica dos animais locais adaptadas a ambientes estressantes, se eu não tenho como, se eu não já examinei eles e ver quais são as características úteis nessas raças, tá? Nós temos que manter esses animais que não têm sido caracterizados, não forem adequadamente avaliadas quanto ao seu potencial para uso em programas de produção, e a gente não sabe nada sobre a genética segregante deles. Recentemente, nós estudamos, nós comparamos em bovinos raças locais, o bovino pantaneiro, bovino curraleiro, que é ambos da região seca aqui do Brasil, e comparamos com o Nelore, que é a maior raça. Eles crescerem tão rápido quanto, com melhor qualidade de carne do que os outros. Então, eles foram muito mais interessantes do que as raças Nelore, mas todo mundo acha, só porque eles são locais, que eles não têm valor. E essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar para que as pessoas vejam que, na realidade, isso não é verdade. Portanto, nós temos que gerenciar conhecimentos sobre a fisiologia de crescimento em animais com genótipos alternativos. E aqui, então, para terminar, esse aqui, o livro da Lagrange dos animais, onde que fala todos os animais são iguais, pero alguns são mais iguais do que os outros. Muito obrigada.